O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E por isso vamos falar hoje sobre violência, um tema tão comum e que infelizmente está dentro de muitas famílias. Hoje conosco o Dr. Léo Cardon, médico, psicanalista, membro do Dedica, e começamos já em programas passados, Léo, a pensar um pouco em conjunto por quê, né? Da violência entre pessoas amigas, por que da violência entre família e por que da violência entre os pais e seus filhos, aqueles que deveriam ter o dever e o prazer de cuidar, porque o que mais estranha é o que acontece com essa coisa bonita de acompanhar o teu filho, de ver ele com as primeiras palavras, de ter muita satisfação nisso e orgulho. Por que nem sempre as coisas caminham desse jeito? De alguma maneira é um tema extremamente amplo e vale a pena a maneira de uma introdução um pouco rápida, não sei se tão rápida, mas abordar questões que já foram, de alguma maneira, levantadas nos programas anteriores, porque elas foram introduzindo o tema. Houve um dos programas em que nós tentamos diferenciar a agressividade da violência, mas faltaria um terceiro termo que talvez valha a pena retomar mais para o final desse raciocínio, porque eu acho que ele é muito importante e quase não é tido em conta. E as últimas situações que nós temos vivido em nossa época apontam a importância, que eu até vou adiantar agora, que é a questão do mal. Mas, em um princípio, nos programas anteriores, nós fomos tentando levantar aspectos interdisciplinares da abordagem da agressividade e da violência, em especial porque nós teríamos que tentar fundamentar o que é e como ela foi se colocando ao longo dos tempos, porque é alguma coisa que é um traço que vemos sempre presente. Ele já foi muito mais impactante, muito mais forte, embora as pessoas digam, não, hoje em dia a violência, não, hoje em dia nós temos muito mais elementos que tratam de isolar esse aspecto ou o tornam muito menos contundente. Se nós pensamos, por exemplo, já que se enfocou a questão da violência na família, havia costumes 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás que seriam impensáveis hoje. A maneira com que se conduziam as guerras e a escravidão seriam situações impensáveis hoje. Quando acontecem, nós temos sempre aquele choque. Nossa, que barbaridade! Um homem que é capaz de sequestrar 3 mulheres e colocá-las escravas sexuais e pessoais durante 10 anos. E a vizinhança não perceber. Pais que sequestram as filhas e estupram e mantêm relações incestuosas e têm filhos com ela e durante 17, 20, 30 anos e ninguém se dá conta disso e essa pessoa pôde privar o outro da liberdade e utilizar o outro, ou seja, como força de trabalho ou como objeto de satisfação sexual, como isso parece bárbaro para nós. Até a palavra é bem interessante, né? Porque bárbaros eram como os gregos colocavam, julgavam todos os que não eram gregos, não? Todos os que tinham costumes diferentes dos deles. No próprio tratado da Ética Nicômaco, de Aristóteles, quando ele vai traçando os perfis das situações de relação com o bem e com as distorções da relação com o bem e da conduta ética, ele vai opondo o vício à virtude,
a intemperança à temperança, ou seja, atitudes impulsivas e até violentas, e as atitudes bestiais. Nessas ele colocava os bárbaros, mas quem conhece um pouco da cultura grega sabe que era eles mesmos que faziam tudo isso alguns centenas de anos antes. Como, por exemplo, devorar crianças e outras coisas, que de fato nas festas chamadas bacantes, nas festas a Dionísio, se fazia. Mas em termos de conduta, então nós falávamos, existe uma modificação ao longo dos anos. O mundo teve que se chocar com a Primeira Guerra Mundial para tentar organizar a guerra, ou fazer um mínimo de tratados para que a violência humana, e eu penso que a maldade humana, não chegasse a seus extremos. Tentaram impedir o uso de gases tóxicos, a guerra química, etc., mas não impediram o surgimento de tentativas de aniquilação de uma raça, que os turcos tinham tentado com os armênios antes e os alemães tentaram, os arianos tentaram contra os judeus depois. Ou seja, quando nós sabemos da selvageria e da... Até errado usar o termo selvageria, porque os animais não fazem isso. Sim. Os selvagens, entre aspas, aqueles que viviam nas selvas, que seriam os nossos índios ou os africanos, não faziam isto. Também fazem, em confrontos étnicos, em confrontos de diferenças tribais e de crenças, são capazes de coisas absurdas, como nós situamos no último programa a respeito das agressões às mulheres nessas tribos africanas. Mas está muito longe de ser um comportamento de alcance como foi aqueles da Guerra Mundial. E quando nós falamos desse tipo de barbárie ou de selvageria, nós esquecemos que às vezes a pessoa que está do nosso lado tem um poder qualquer em algum órgão público e está ou impedindo o uso de uma verba ou desviando verbas, tirando de merenda escolar, tirando de campanhas de vacinação, tirando de verbas da educação, etc., que isso é um estrago, uma violência absurda. Sim, e não levando a muitas mortes também, quando se fala em medicamentos e saúde, não? Sim, desvios de verba de saúde e de educação deveriam ser considerados crimes hediondos, porque o alcance e a quantidade de vítimas é, às vezes, inumerável. Acho que você que está muito mais perto, tanto na educação como na saúde, e de programas chamados de políticas públicas, tem muito mais acesso a esse tipo de situação. Ou seja, sem querer, nós entramos em vários aspectos da violência e do mal, aparentemente encobertos ou aceitáveis, entre aspas. Não? É lamentável o quanto se faz vista grossa a isto. Hoje se tenta fazer alguns tipos de classificação de níveis de corrupção por país, mas é muito difícil atingir as raízes disso, não? Gostei muito que ultimamente na imprensa brasileira está se tentando fazer uma piada, que eu acho que pode ter um alcance popular muito bom, que é classificar os ratos. Então, os pequenos, os médios, os grandes ratos da economia nacional. Eu acho que isso é uma iniciativa que partiu de um ex-ministro chamado Sayad, que seria muito bom se tomasse corpo. Tá? Sim. Mas, sim, falamos então dessa violência que vem do mal, né? Sempre que quando eu falo de violência em família, eu digo que as violências nas classes menos favorecidas, ela pode até distorcer a formação da personalidade daquelas crianças e você tem um sujeito muito violento. Pouco se fala da violência nas famílias de classe média, classe alta, que vão formar esses que chegam ao poder. Uhum. E aí nós podemos ter estragos muito maiores do que aquele que a gente visa tanto nos programas, nos programas públicos, que seria o da classe baixa. E porque então, no começo se pensava violência, pobreza, violência, falta de emprego, violência, drogadição, então sempre teria uma razão fora do indivíduo, da mulher ou do homem violento,
que justificaria, assim, como se dissesse, não tem solução. Mas quando nós chegamos na violência da classe média e alta, que é essa que você está falando, Sim. esse que chega ao poder e é capaz de não deixar uma verba para uma medicação tipo da diabetes, que a falta de insulina mata, né? Ou medicação para câncer ou outras. Na verdade, ali eu tenho um sujeito violento. Um violento que pode estar de paletó gravata, mas é um sujeito violento. E de onde viria isso, né? Porque não é a pobreza, então nós temos que entender. E não que também essas pessoas, classe média e classe alta, não acabem maltratando os seus filhos. Podem maltratar muitos e podem maltratar seus filhos dentro de casa. Então, se nós pensarmos nisso do mal, como ele chega e como é possível que um indivíduo adulto, grande, homem ou mulher, possa maltratar às vezes bebês ou criancinhas de 2, 3 anos. Sim. O tema se torna ainda mais vasto, não? Eu estava pensando o tempo todo numa frase do Weber, que diz que a violência é monopólio do Estado. E às vezes que a gente conversa brincando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a discussão dos franceses e dos americanos, que os franceses se divertem com algumas situações dos americanos, os americanos devolvem dizendo que se eles não tivessem entrado na guerra, os franceses estariam falando alemão atualmente, não? Ou gente que diz dos horrores praticados pelos aliados também na guerra e dizendo que, na verdade, como sempre, a história quem escreve são os vencedores. E isso é verdadeiro. Nós temos, por exemplo, podemos atravessar a fronteira e conversar com o Paraguai para que eles nos contem o que foi a Guerra do Paraguai para eles. É muito diferente da história que nós, argentinos e uruguaios, contamos. Quando nós pensamos, por exemplo, grandes heróis da humanidade, não precisamos nem ir até o Gengis Khan, os romanos, mas não só a crueldade que se cometia para dar exemplos muito claros do que significaria os castigos por rebeliões, crucificações em massa, extermínio de todos os velhos e crianças, ou seja, todos esses heróis e esses nomes da história foram forjados sobre atitudes sanguinárias. Nós sabemos hoje, por exemplo, que os grandes chefes de tráfico se fazem matando sem piedade qualquer um que deva para eles, matando sem piedade cada um que se coloque contra eles, ou seja, se fazem microestruturas de poder e nelas vale a lei do mais forte e se calam aqueles que sabem que devem se calar para não morrer ou para não sofrer consequências. Ou seja, nós entramos num outro campo da violência que agora sim nos introduz a ideia do mal, se você achar que vale a pena entrarmos nela. Sim, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e a gente continua. Então, falamos hoje sobre violência, Dr. Léo Cardon, no programa Sem Brincadeira. Os outros programas do Sem Brincadeira vocês podem encontrar no site da TV da UFPR. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre violência, o mal, o que acontece com pessoas, adolescentes, adultos, idosos, que podem praticar o mal contra o outro. E nesse outro, muitas crianças e adolescentes. Conosco, então, Dr. Léo Cardon, e falávamos, então, no primeiro bloco, de um histórico da violência até como esse mal está em muitos, sim, até em grupos organizados. Nós partimos de vários âmbitos, porque como o tema é muito vasto e as disciplinas a serem pensadas são muito vastas, vale a pena repensar, porque o teu enfoque em geral, ele se assenta na estrutura familiar, que é a célula de qualquer sociedade pensável. Nesse ponto você tem toda a razão. Agora, acontece que
vamos supor, vamos ser democráticos aqui, apesar de eu não ser adepto da concepção criacionista do mito de Adão e Eva, que é uma das formas de contar o surgimento da humanidade. Seja que nós partamos da concepção evolucionista, seja da criacionista, nos encontramos de imediato no plano, na semente, na base, a pergunta de para onde foi aquela agressividade do animal, tá? Ou para onde foi aquilo que já no primeiro capítulo da Bíblia, mal e mal, eles constroem o mundo e aparece a luz e se cria o jardim do Éden, aparece o assassinato de Caim. Ou seja, isso é para cortar na raiz qualquer argumento do hoje em dia. Não precisa nem sequer dizer, vamos estudar a história um pouco, vamos ver que hoje em dia geralmente é uma concepção de horizontes estreitos. Já a Bíblia de cara, embora seja visto como, no meu entender, uma precipitação do saber da humanidade, ou seja, se precipita ali muito do que se aprendeu ao longo dos tempos, com a sabedoria popular, etc., está ali colocado, não como um aerolito, mas como uma ideia do tipo, vejam, a natureza humana é esta. E não é qualquer situação de assassinato. Vem a partir de Deus que escolhe um dos irmãos, escolhe as oferendas e ama aquele e descarta o outro, rejeita o outro. E esse reage imediatamente. Já aí dava um programa inteiro sobre relações familiares, não? E com este mito que todos os pais tentam dizer que todos os filhos são iguais, que a gente sabe que é muito difícil que isso seja conseguido. Tem preferências. Né? Eu chegaria quase a essa palavra, vocês têm toda a razão. Mas uma vez que nós pensemos por que os animais são cruéis no sentido da sobrevivência e da alimentação e da defesa da prole, e só aí. E eu teria que ver se essa palavra crueldade está bem colocada. Agora, quando nós pensamos que aquela mulher se casou com um homem cruel, aí dá para ter uma outra visão dessa palavra. Sim. Uma das situações que nós abordamos no começo do trabalho da violência foi sobre essa passagem da mulher de feiticeira para bruxa ou do homem desejoso para o homem cruel. Ou seja, pensar esses aspectos como fazendo parte de grande parte das relações. Muita gente veio me perguntar sobre isso, que mexeu bastante, ou seja, no sentido de que, será que não dava para pensar muitas das terapias de casal assentadas aí, vão fazer a diferença entre o que de fato este homem é, o que de fato essa mulher é, e o quanto de história nós trazemos e que transforma essa relação que começou de um jeito para outro? Mas na base de toda essa discussão está uma pergunta. E quando eu citava Aristóteles no começo do programa, e poderia até pensar quase todas as concepções filosóficas que arrancam dos pré-socráticos e adentra a filosofia até bem avançado, quase no século XIX, a ideia de que o homem estava bem no bem e estava mal no mal. E a pergunta que se levanta a partir daí, especialmente com Kant, é: não existe um mal originário, positivo? O que significa positivo aí? Significa que se a pessoa ela é cruel ou odiosa ou com tendências ao mal, nós diríamos faltou uma contracorrente do tipo do amor, da temperança, da capacidade de reconhecimento do outro e coisas assim. Então eu diria que o mal seria um conceito negativo, ou seja, ele não existiria de por si, mas faltaria o outro. Mas não. Sobraria. A questão que ele levanta, e que é Freud quem vai defender a posição da existência de um mal radical, ou seja, de um mal de raiz, um mal incontestável, positivo, tá? Vem a partir de Kant. É ele quem vai trazer essa possibilidade de pensarmos, tá? E é desnecessário nós irmos procurar demasiadas fundamentações simplesmente conceitual, porque a história está plagada disto. A história está mostrando o tempo todo, tá, a capacidade que o homem tem de transcender qualquer tipo de violência animal. Tá? Quando nós falávamos no começo do programa sobre a tentativa de aniquilar a raça judia pelos arianos, ou a tentativa dos turcos de aniquilar
os armênios e coisas assim, nós nos perguntamos, mas como se é capaz disso no nosso século passado, recém, nos anos 80 ainda, na divisão da Iugoslávia, nós sabemos o que aconteceu ali a partir dos sérvios, não? Essa capacidade de odiar, de estuprar, para que aquela mulher odiada levasse dentro dela os genes da outra raça, não? A humilhação colocada de uma forma absolutamente impossível de contestar. Ou seja, que nós somos capazes de construir uma cultura, ou seja, nenhuma outra espécie que dominou a Terra conseguiu fazer isso, nós conseguimos, mas ao mesmo tempo nós somos capazes, temos um poder de destruição absoluto. Existe, já que você trazia essa pergunta, uma forma rápida de passar para o âmbito familiar. E não é a violência somente. Porque quando nós falamos da violência, muitas vezes nós fazemos refletir aquela pessoa que tem as suas passagens ao ato de violência, os seus rápidos, os seus 5 minutos de perda de controle, e sabendo que disse alguma coisa ou fez alguma coisa que é difícil de voltar atrás depois. Tá? Mas não é exatamente esta, digamos, a maior forma de violência. É bom que ela não ocorra. Ela ocorre. E geralmente quem nos comenta depois é, poxa, depois daquilo que você falou, eu me senti muito mal, porque é comum que eu acabe dizendo uma coisa. Bom, pelo menos a pessoa refletiu que talvez seja aquilo mesmo que ela pensa. E a questão é tentar elaborar isso, para que isso não traga mais consequências ainda, mas existe um fator que nós dizemos que é ainda pior que a violência e que a agressão, que é a indiferença ao outro. Eu acho que você frisa muito nos programas a questão do cuidar. Tá certo, é uma forma de violência a omissão, mas a omissão recai sobre esse aspecto de indiferença que anula o outro. Sim, é uma violência silenciosa, não? Porque, na verdade, a passagem ao ato, o grito, o xingamento, né? A humilhação verbal ou mesmo uma surra, ela é visível, né? Agora, a indiferença não, né? E ela sempre é trazida, e eu vejo em adolescentes onde já não querem mais nem mesmo, não tem mais nem mesmo prazer pela vida, até muitos desejando a morte, por essa indiferença em existir, né? Para os seus pais, para os seus responsáveis. Sim, e essa violência, que interessante o teu raciocínio, que dá a impressão, então, que ela pode ser como que inoculada dentro da pessoa e ela passa a agir contra ela mesma. Sim, em formas de autoagressão. Então, aquele que não tem razão de ser para o outro principal, que na infância e na adolescência são os pais, né? A criança vive procurando a aprovação, o desejo de vida dos seus pais. E essa é uma violência que você fala, uma violência silenciosa para os que estão em volta, né? É desculpável, a mãe não tem tempo, o pai não sabe, trabalham muito, ou ele que é o errado, né? Se nasceu errado, certamente nasceu errado, porque nasceu sem lugar. Sim. Mas não porque ele quis, teve um par que o desejou em algum momento. É verdade. E, às vezes, um retorno que me dão é a pergunta se nessas concepções que nós trazemos, se nós não criamos uma espécie de maneira ideal de ser ou de educar. Eu penso que isso não é uma argumentação sustentável. Por quê? Nos caminhos que nós tomamos para começo do diálogo com outras áreas, nós pensamos a possibilidade de localizar a violência, por exemplo, no lobo frontal, ou no excesso de testosterona, teorias que já foram levantadas para pensar a violência. Está descartado isso em grandes aspectos, porque não se pode pensar a partir das novas experiências da fisiologia do cérebro, um lugar isolado dele, mas sim todas as conexões que acontecem, por exemplo, entre
um efetor de sensibilidade e aquilo que a cultura ao longo dos tempos trouxe, e é a relação entre as concepções, as leis, as adequações às leis e as épocas em que essas leis foram reorganizadas de acordo a todo o tempo. Nós vemos, por exemplo, hoje, a ideia de que um xingamento, antigamente, produzia bullying, só que não se sabia disso, não se pensava assim. Hoje nós sabemos que não precisa xingar na rua. Se monta uma rede e se faz um blog ou se faz um grupo contra uma certa pessoa, ou se a isola, ou se não se permite que ela emita opinião ou que entre nesse grupo, e é suficiente para um efeito catastrófico, e esse grupo somado tem uma capacidade de maldade extremamente grande. E que nós sabemos, os adolescentes que participam desse tipo de maldades, o efeito que produz contra eles mesmos também é importante, porque uma vez que se diagnosticou uma situação e se reúne o grupo e se faz circular a palavra, é interessante como rapidamente os adolescentes se dão conta do mal que estão fazendo e do mal que se sentiam sem saber do que estavam fazendo. Então, a ideia que nós passamos aqui não é de que nós queiramos que as pessoas façam o ideal que talvez nem nós mesmos façamos, mas que se possa refletir sobre o seu próprio ato, que se possa se refletir sobre o excesso, que é o segundo par do Aristóteles, não, entre a temperança e a intemperança, não? Aqueles atos extremos. A gente está terminando o nosso programa, acho que precisamos continuar, mas veja aí a ideia de refletir, né? E toda pessoa que passa um ato violento, seja ele esse que todos podem ver, ou seja esse que é silencioso, mas por isso crônico, o quanto ele pode lesar o outro e quanto pode lesar uma criança, um ser em desenvolvimento. A gente agradece muito a atenção de vocês. Os nossos programas, então, estão no site da TV da UFPR e a gente aguarda todos vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!